Acho que essa altura do campeonato nem adianta mais eu ficar pedindo desculpa pelo barulho do ventilador, né? Porque tá calor demais. Hoje eu tava até nublado, mas não adiantou. A chuva que deu. As 3 gotas de chuva que deram hoje não foram suficientes, tá? Só fizeram piorar. Oi, gente, aqui é a Vicky. E bem-vindos a mais um vlog. Não sei quantos livros estarei lendo essa semana, tá? Pra ser bem sincera. Eu tenho em mente um único livro, que é Assassin's Apprentice, da Robin Hobb, ou O Aprendiz de Assassino, né? Que é o primeiro livro da trilogia Farseer, que é um livro, uma das trilogias dentro do Reino dos Antigos, ou The Realm of the Elderlings. Difícil falar todos esses nomes, mas enfim. Estamos aqui para começar esse vlog. Eu já comecei, tá? Esse livro. Deixa eu ver aqui, passar pro lado, que tava na capa. Eu estou em exatamente 25% desse livro. E, cara, vamos conversar um pouco sobre ele. Eu estou um pouco assustada com o quão ridiculamente fluido é esse livro. A linguagem da Robin Hobb é um pouco diferente, ela é um pouco mais floreada do que eu tô acostumada. E olha que eu leio Brandon. Ela é um pouco mais... Não é rebuscada, mas ela floreia bastante as coisas que ela diz. Não tá acontecendo nada, sabe, de interessante com a história, nada muito, oh meu Deus. Porém, tá interessante o suficiente, sabe? Não teve nada demais até agora. Sobre o que é o livro? Basicamente, a gente vai ter essa criança que aparece, ela é literalmente arrastada e jogada na porta do palácio. O avô dela, né, um dos avós dessa criança, pega e fala: ele não é mais problema meu, eu alimentei ele durante 6 anos, agora ele é problema do pai dele. E quem é o pai dele? O próximo futuro rei do ducado de não sei aonde, não lembro o nome agora. Uns nomes muito difíceis, gente, peço perdão, eu vou me acostumar. Esse cara chega lá e fala: ele não é mais problema meu, agora o pai dele que cuide. E a gente conhece o Fitz, que é um filho bastardo do príncipe que ia ser o futuro rei desse lugar. Inclusive, o nome Fitz é bem interessante, porque é um outro nome pra falar bastardo. Então, o nome dele é basicamente bastardo. Ele não tem nome, o nome dele é Fitz, que significa bastardo. Achei isso bem legal. E a gente vai acompanhando o Fitz até então, desde os 6 anos de idade. Eu não sei até que ponto essa primeira trilogia se passa, com quantos anos ele vai ter no final. Mas eu sei que ele vai, né, eventualmente chegar a uma idade um pouco mais velha, sim, até pelo menos uns 16, 17, chuto eu. Morando no castelo e convivendo com as pessoas da corte, que é uma coisa completamente diferente de onde ele veio. No início do livro, ele passa bastante tempo com a galera dos estábulos. Ele foi deixado aos cuidados do que eles chamam de um dos homens do pai dele. O nome do pai dele é Tilbury. Tilbury? Não sei, eu esqueci agora como é que é a tradução de Tilbury. Mas é o príncipe Tilbury Farseer. E ele é o bastardo desse príncipe. E ele é deixado sob os cuidados de uma das pessoas que cuidam de todos os animais do príncipe. E ele fica um bom tempo lá, se eu não me engano, passam-se 2 anos, alguma coisa assim. A passagem de tempo nesse livro é um pouco estranha, tá? Confesso. E ele fica 2 anos lá, sendo cuidado por esse cara, que eu esqueci o nome agora, mas é Baldry, alguma coisa assim. E, enfim, ele vai sendo cuidado, ele aprende a se virar, aprende a fazer algumas coisas. Ele é uma criança, né? Então ele se mete em confusões também. Depois ele é apresentado ao rei, ele acaba caindo nas graças do rei. E o rei vira pra ele e fala: olha, eu vou manter você na corte se você treinar, estudar, você for grato a mim. É uma coisa de tipo: olha, eu estou cuidando de você, estou te alimentando, te dando um teto, e no futuro eu vou precisar que você faça coisas pra mim. O que serão essas coisas? Vou explicar. Basicamente, o rei tá treinando o Fitz desde criança para se tornar um assassino, tá? Essa é a sinopse do livro. Então ele vai ser treinado desde muito pequeno, espada, cavalgar e outras coisas para se tornar um assassino. E pelo que eu entendi, do pouco que eu li da sinopse, começa a acontecer uma invasão lá no reino deles, e talvez o Fitz seja uma das poucas pessoas que possa ajudar o reino a sair dessa situação, por ele ser um assassino treinado. Isso é o pouco que eu sei. Eu não sabia muito bem sobre o que era esse livro. Tudo que eu sabia sobre esse livro estava errado quando eu comecei a ler a sinopse. Como eu sempre falo, eu não gosto de ler sinopse porque eu gosto de ser surpreendida pelo livro. Mas eu tive que ler porque, né, pra passar uma informação certa pra vocês, porque vira e mexe eu sei que eu passo uma informação errada sobre o livro, então vamos falar certo. Mas é isso. Como eu falei, eu tô em 25% do livro, do capítulo 6. Não aconteceu muita coisa, ele ainda tá no início do treinamento dele, o Fitz. Ele saiu dos estábulos e ele se mudou pro palácio, então agora ele tá começando de verdade o treinamento dele, né, como assassino principalmente, mas ele ainda continua com os outros treinos. É bem interessante ver, esse início tá bem um slice of life, sabe? E a gente tá vendo a vida no castelo, e ele conhecendo as pessoas, e treinando, e como ele, como criança, está lidando com isso tudo, porque ele ainda é uma criança. Inclusive, quando o mestre, né, que vai treinar ele para ser um assassino, ele pergunta: você quer treinar para ser um assassino, para matar pessoas? E ele pensa: poxa, eu não quero matar pessoas, mas
eu quero treinar, eu quero fazer algo útil. Se eu precisar matar pessoas, tudo bem, eu vou saber como, mas não é o que eu quero. E é interessante você ver ele como uma criança de 6 anos, no meio de toda essa história, pensando essas coisas. Então, tô achando legal, tá? Como eu falei, a escrita da Robin Hobb é bem fluida. Tá fluindo o livro, eu comecei a ler ele hoje e eu já tô em 25%, então eu acho que vai ser uma leitura bem rápida. Esse primeiro livro é bem pequeno, eu sei que o último tem quase 900 páginas, mas esse é relativamente pequeno, tem quase 500. E é isso. Não tem mais nada pra atualizar. Eu vou ler, né, o livro e amanhã eu falo com vocês. Oi, gente, Vicky aqui e vim trazer mais atualizações, porque é só pra isso que eu apareço, aparentemente. Primeiro, atualizações de leitura. Cheguei em 70% de Assassin's Apprentice. Tô gostando do livro, porém não tá acontecendo tanta coisa. Como eu falei, eu esperava que esse livro fosse de um jeito, que as coisas acontecessem de um jeito e elas estão acontecendo de outro jeito. Não que isso seja ruim, mas definitivamente é um livro bem diferente do que eu esperava. Então, talvez eu não esteja aproveitando tanto a leitura quanto eu achei que eu aproveitaria, mas ainda assim é um livro que eu tô curtindo ler. Finalmente passei da marca dos 50%, né? Eu acabei não vindo atualizar ontem eu li até os 50%, também não tinha acontecido nada. Hoje, depois dos 50%, entre os 50% e os 70%, finalmente começaram a acontecer algumas coisas, né? O Fitz, ele já tá um pouco mais velho, ele já tá com 14 anos, e ele tá começando a se envolver um pouco mais na corte. Ele tá começando a ter um desenvolvimento com outros personagens também, então ele tá expandindo os horizontes dele. Aconteceram algumas coisinhas, assim, que creio eu que serão importantes. O personagem, né, do Fu, que é o bobo da corte, ele tá um pouco mais ativo nessa metade pro final do livro. Eu confesso que eu até postei no Insta, na minha atualização, ele me lembra um pouco o Hoid, ele me passa uma vibe meio Hoid de personagem, o que me deixa bastante interessada em saber mais sobre ele. Eu tô bem curiosa. Se eu não me engano, uma das trilogias é focada nele, ou alguma coisa assim. Enfim, eu sei que ele tem algum livro dedicado da série do mundo, né, do Realm of the Elderlings pra ele, dedicado só pra ele. Então eu quero muito chegar nele, realmente quero descobrir mais sobre ele. Eu confesso que a ideia do Fu é muito mais interessante pra mim do que a história do Fitz. Mas a gente tá finalmente acontecendo coisas, né? O Fitz tá mais ativo, ele tá descobrindo algumas coisas, ele tá descobrindo que talvez essa obediência cega dele não seja tão necessária. Não tão necessária, mas o Fitz, ele tá finalmente descobrindo que essa obediência cega pra qual ele foi treinado desde muito novo, porque acaba que é isso, ele foi induzido desde os 6 anos a sempre obedecer às pessoas. Ele tá descobrindo que não necessariamente ele precisa fazer isso, que ele pode ter as próprias escolhas e que ele tem que arcar com essas escolhas também, né, conforme as coisas vão acontecendo. Outra coisa que aconteceu comigo hoje, que não foi de leitura, eu acho que eu até postei um videozinho, eu postei no Insta e eu gravei um takezinho, foi que abriu a pré-venda não, né, abriu a venda pros ingressos do show do Hozier, que eu não sabia que ia acontecer, eu fiquei sabendo na segunda, e aí as vendas começavam hoje, e foi um surto. A minha amiga Raíssa conseguiu comprar pra mim, eu tô muito feliz que eu vou ver o Hozier em junho, ao vivo. Eu comprei o ingresso e eu vou estar lá, sabe? E quando que eu achei que eu ia conseguir ver o Hozier sem ser no festival, porque da última vez que ele veio, né, da primeira e única vez que ele veio, se eu não me engano, foi pro Mita, em São Paulo, e o festival ia muito mais caro. E aí, dessa vez, ele veio fazer um showzinho, e eu estou muito feliz que eu vou conseguir ver ele. Bem ansiosa, já estou planejando roupa, com que look que eu vou. Mas, enfim, tô muito feliz que eu consegui comprar esse ingresso. E eu tinha outras coisas pra atualizar também. Semana que vem começam as minhas aulas, então já tô começando a me organizar. Eu dei uma limpada no meu tablet, que é o que eu uso pra levar pra faculdade, porque é mais fácil, é menos peso pra eu carregar, e eu consigo todos os livros na biblioteca da faculdade também online, então eu já faço tudo de marcação ali, tem que ler artigo, já faço tudo lá. Tava limpando uns papéis também, né, que eu aproveitei com essa arrumação que eu fiz, e eu joguei um monte de papel fora, muito, tipo assim, 3 sacos daqueles de lixo grandão, cheio de papel, cheio de caixa, cheio de tralha, que eu não precisava mais. Fiz uma limpeza no meu PC também, e aí eu tô arrumando. Deixa eu pegar a bolsa pra mostrar pra vocês. Peguei a bolsa e descobri que a minha chave tá aqui dentro. Inclusive, gente, eu tenho mais chaveiro do que chave. A minha irmã me deu, inclusive, esse daqui da ansiedade, que sou eu.
Eu nem vi esse filme ainda. Mas enfim, eu fiz essa bolsinha de crochê. Ela não tá bonita, tá? Ela não tá perfeita, mas ela está útil. Ela está bem prática. Ela fica num tamanho bom e ela tem um bolsinho que eu fiz também de crochê aqui dentro pra eu botar minha chave pra ficar perto. E olhar dentro dela, eu não arrumei as pontas soltas da linha, tá? Vai ficar assim. Porque eu ia fazer um forro. Só que aí eu fiquei com muita preguiça. E aí eu não vou fazer mais o forro nela. Então ela vai estar assim. E não é pra levar peso, né? Tipo assim, aqui dentro, se eu for usar lá na faculdade, vai o meu tablet, a minha garrafinha e a minha chave. Tirando isso, não tem mais nada pra levar. Mas eu gostei. Ficou simples, ficou bonitinha. E eu tenho uma outra também, que é a minha verde, que eu fiz um tempo atrás. Acho que já tem 1 ou 2 anos que eu fiz ela. Só que eu não gosto muito de usar ela, porque eu tenho muito medo dela, sei lá, rasgar, porque a alça dela é maior. Essa daqui eu fiz uma alça menor porque ela vai ceder com o tempo, sabe? O crochê vai cedendo conforme vai botando peso. Então eu já imagino que vai ficar melhorzinha. E eu quero fazer uma outra bolsa também, só que eu tenho que comprar linha e eu estou me proibindo de comprar linha de crochê, porque eu tenho muita linha, então eu tenho que usar as linhas que eu tenho. Mas é isso, não tenho mais atualizações pra fazer. Eu vou dormir, que amanhã eu quero terminar, né? Eu ia pegar o Kindle, mas ele tá carregando, o cabo não vem até aqui. Amanhã eu pretendo terminar Aprendiz de Assassino, né? Assassin's Apprentice. E aí eu venho comentar com vocês, eu devo pegar algum outro livro e eu acho que a minha próxima leitura vai ser Jade War, que eu comecei ano passado e eu não terminei porque eu parei a leitura pra ler o Indian Truth, né? Que foi o último livro de Stormlight Archives. E aí eu acho que eu vou voltar. Eu talvez releia do início, porque eu tava, se eu não me engano, em quase 50% do livro, e aí eu parei. Talvez eu veja só as minhas marcações, ou talvez eu volte do início e termine, e aí eu já emendo depois no último livro também, e finalizo The Greenbone Saga, né? Que eu não sei como que ficou em português, acho que ficou a Saga dos Ossos Verdes, alguma coisa assim, traduzindo bem literal mesmo, mas depois eu vejo e coloco aqui pra vocês. Então, assim que eu acabar Assassin's Apprentice, Jade City. Oi, gente, vim aqui e vim trazer atualizações de leitura. Primeiro de tudo, a grande atualização. Coloquei meu quadro na parede, meu quadro de quebra-cabeça. Coloquei só 3 por enquanto, porque eu tenho outro que tá em cima da minha estante, que eu tenho que ver onde que eu vou colocar ele ainda. Por enquanto ele vai ficar lá em cima. E eu tenho mais 2 pra enquadrar, que eu não sei quanto que eu vou conseguir enquadrar. Moldura de quadro é um negócio muito caro. Mas falando de leituras, eu vim falar pra vocês que terminei Assassin's Apprentice, da Robin Robb, e dei 4 estrelas pro livro. Um resumo do que eu achei do livro. Eu não sei se eu vou falar sobre ele com spoilers nesse vlog, tá, gente? Mas enfim, eu gostei da história. É bem aquilo que eu contei mesmo. Talvez tenha ficado um pouco bagunçado, como sempre, porque eu não sei falar sobre o livro, porque eu não leio sinopse. A gente vai acompanhar a história do Fitz, que é o bastardo do Prince Chivalry. E o Fitz, ele foi jogado no meio da corte, no meio da realeza, porque o avô dele, por parte de mãe, não queria cuidar mais dele. Ele cuidou dele durante 6 anos. E aí, quando o Fitz completou mais ou menos uns 6 anos, ele foi jogado na corte e falaram: olha, não vou cuidar mais dele, não é mais problema meu, ele é problema do pai dele. O pai dele é o príncipe. Não só o pai dele é um príncipe, como o pai dele é um príncipe muito amado pelo local. O Fitz é jogado ali no meio, ele é meio que adotado pelo rei, e o rei fala pra ele: olha, eu vou te treinar, eu vou te acolher, eu vou cuidar de você, e em troca eu peço que quando você estiver pronto, estiver preparado, você faça alguns trabalhos pra mim. Então, basicamente, o Fitz, ele é treinado como o assassino do rei. É literalmente o título, Assassin's Apprentice. Ele é o aprendiz de assassino. E durante todo o livro a gente vai vendo um pouco sobre o treinamento dele, sobre ele se questionando sobre algumas coisas, e a gente vai vendo um pouco do amadurecimento dele tanto como personagem, tanto como um homem nesse cenário meio medieval. Ele é um personagem bem, eu não quero dizer comum, mas ele é um personagem fácil de você gostar e se apegar a ele. A história, ela tem um ritmo bem fluido, então, por mais que não aconteça nada na primeira metade do livro, é basicamente narrando a primeira infância dele, você se sente atraído, sabe? Você sente vontade de continuar lendo e querer descobrir o que tá acontecendo, por que o Fitz tá sendo treinado, o que tá rolando no mundo, porque basicamente ele é o príncipe bastardo, ele é o filho bastardo do príncipe dos 6 ducados, que é uma região ali onde existem 6 ducados que foram unidos em prol de um único rei, só que estão acontecendo invasões, né? Tem uma galera que eu esqueci o nome agora, eu nunca lembro o nome desse pessoal. Eles estão invadindo e quando eles invadem esses locais, coisas acontecem com as pessoas. Então, a história meio que gira em torno disso, uma parte da história. E eu acho que isso vai ser explorado mais nos próximos livros, porque ele só teve contato uma vez com essa galera e foi bem diferente. Eu demorei um pouco pra entender o que estava acontecendo. E, enfim, a gente vai ver o Fitz lidando com essa coisa da invasão, lidando com isso dele estar no meio da realeza e com esse treinamento dele. Não tem muito um plot maravilhoso. Para um primeiro livro, ele é até que ok. Como eu falei, eu dei 4 estrelas. Eu achei um livro bom, um livro ok. Para 4 estrelas, assim, é bem bom, na verdade. Fiquei curiosa pra continuar. Eu pretendo pegar o próximo livro mês que vem. Como eu falei, eu pretendo ler meio que um por mês, né, da série. Se eu sentir que o 2 me pegou muito, eu já emendo no terceiro logo. A minha meta mesmo é pegar um por mês dos livros da Robin Hobb, da série do Reino dos Antigos. Acho que é Reino dos Antigos, né, o Realm of the Elderlings. E ver como é que vai ficando. E sobre
Pra minha próxima leitura, eu decidi que eu vou pegar Jade War, da Fonda Lee, que é o segundo livro de... eu esqueci o nome da série, The Greenbond Saga. Eu confesso que eu já tinha começado esse livro ano passado, né, como eu falei, eu parei a leitura dele pra poder ler Wind and Truth, do Brandon, e eu já tinha lido quase tudo. Eu cheguei em 60% desse livro. Eu vou reler, tá, essa parte. Pelo menos, assim, talvez o início, porque eu lembro do que aconteceu de um certo capítulo em diante. Foi um capítulo que eu fiquei, tipo assim, nunca vou esquecer do que aconteceu nesse capítulo, mas eu pretendo reler, sim, o início, pra me ajudar a lembrar também, ou então pelo menos ver as minhas marcações. É uma leitura que eu não abandonei, ela só ficou pausada, e eu tava gostando bastante do livro, eu só realmente parei porque eu queria muito ler Wind and Truth, pra mim era uma prioridade ler Wind and Truth. Então, a minha próxima leitura da semana vai ser esse aqui. Não sei se vou terminar até domingo, eu espero que sim, vamos ver. E é isso, não tem muito sobre o que falar, é a continuação de Jade City. A gente tá vendo os desdobramentos, todas as merdas que aconteceram em Jade City, porque em Jade City é merda atrás de merda, eu nunca vi tanta desgraça acontecendo. E pra quem não sabe, Jade City é uma pegada meio Japão com gangues, mas tem magia, e a gente vai acompanhando a história dessa família que tá lutando pra manter o poder deles, só que a história vai se passando ao longo de muito tempo. Então, pelo que eu entendi, é num espaço de uma década, assim, que a gente vai acompanhando. Tem uns 2 anos, 1 ano, 2 anos, alguns anos de diferença desse livro pro outro, assim, do ponto que a gente começou no primeiro livro até esse livro, até onde eu parei de ler nesse livro, já tinham se passado, assim, uns 2 anos, então tem sempre uns pulos de tempo. Interessante de ver, porque a gente vai vendo as pessoas ficando mais velhas, e pessoas vivendo, e pessoas morrendo, e pessoas nascendo, e é bem interessante, eu tava gostando bastante. E é isso, amanhã eu trago atualizações sobre Jade War pra vocês. E aí, gente, olha como que ficou a minha paredezinha. Ó, ficou o quadro da Noite Estrelada, a de Vênus, e o Jardim das Delícias Terrenas, e as minhas luzes. E aí eu pretendo ainda colocar coisa mais pra cima, mas por enquanto não, que é muito difícil. Cadê minha mão? Pode pegar. Vim aproveitar que o PC resolveu atualizar agora que eu tava editando o final desse vídeo e tinha percebido também que eu não tinha gravado uma finalização pra esse vlog. Então vim finalizar, né? Pra ficar bonitinho, encerrado. Sobre Jade War, eu não consegui terminar Jade War. Nesses últimos 3 dias eu reli basicamente todo o livro até a parte em que eu tinha parado, que tá marcado aqui com um post-it, que eu esqueci de marcar, que foi até o capítulo 35. Na verdade, eu li o capítulo 35 inteiro. Eu tinha parado, né, nesse capítulo e eu não terminei ele todo da outra vez que eu li, mas dessa vez eu terminei ele inteiro. E eu tô em aproximadamente uns 70%, 60% desse livro. Eu não vou conseguir finalizar ele pra esse vlog, então ele vai ficar pro vlog de semana que vem. Então, muito provavelmente semana que vem teremos a leitura de Jade City e Jade Legacy, que é o último livro, né, da trilogia da Greenbond Saga. E é isso, gente. Não tenho mais muito pra falar. Já tá bem tarde, era pra eu estar dormindo, porque amanhã eu acordo 6 horas da manhã pro meu primeiro dia de aula. Estou animada. Eu gosto de estudar, então eu fico sempre um pouco ansiosa. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Queria aqui mandar, tá? Um beijo pros meus amigos, que eu vi eles esse final de semana. Eu não vi eles desde o ano novo, ou seja, muito tempo. E um feliz aniversário pra Ray, que foi aniversário dela, Ray Leituras, tá? A gente foi comemorar o aniversário dela hoje. Gravei uns takezinhos, assim, bem por alto, que eu fico com vergonha de gravar na frente do pessoal. Mas foi muito divertido. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ele ficou um pouco confuso, tá? Mas eu prometo que de semana que vem vai ser melhor. Eu sempre quero melhorar os vlogs. E eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.